Hola, bienvenido, bienvenida a nosso canal. Vamos a uma classe mais? Na aula de hoje nós vamos fazer a análise de uma canção chamada Vida de Rico. Talvez você já tenha escutado, ou pelo menos já conheça, já tenha ouvido falar no cantor Camilo. Então já pega o seu caderno de espanhol, porque olha, a partir dessa música nós vamos falar de vários temas. Você vai ampliar o seu vocabulário. Nós vamos falar de ortografia, de algumas questões gramaticais. Vai te ajudar aí a memorizar verbos irregulares no presente. Você vai ver quanta coisa que a gente vai poder tirar, extrair aí dessa canção. E esse é um tipo de aula que eu adoro, de análise de músicas, porque como eu falei até na nossa aula passada sobre músicas, nossa, tem tanta coisa que a gente pode aprender com música. E é tão fácil da gente memorizar, ainda mais se é uma música que a gente gosta, rapidinho a gente memoriza e consegue aprender uma porção de coisas. Se você não viu a nossa aula da semana passada, eu recomendo que você dê lá uma olhadinha, porque antes de falar sobre a análise da letra, o ideal é que você faça os 3 primeiros passos que eu falo lá no vídeo. E aí depois volta para cá para a gente analisar a letra da música. Se você nunca ouviu a música, primeiro ouve, faz os 3 passos e depois volta aqui para fazer essa análise da música comigo. E como eu falei também no vídeo lá das músicas, o ideal é a gente conhecer o cantor, saber alguma coisa sobre ele, pelo menos, para ter uma ideia de qual acento nós vamos escutar. Então, no caso, Camilo é colombiano. E ele faz uma música considerada pop latino. Ele não tem uma carreira assim muito longa. Ele ficou mais em evidência depois que ganhou um programa de talentos lá na Colômbia, o The X Factor, El Factor X. E foi o que lançou a carreira dele. Os poucos álbuns que ele já fez, que ele já lançou depois que ganhou o prêmio, foram super premiados. E agora ele tá numa carreira internacional aí que só cresce. E essa música, Vida de Rico, é do último álbum desse ano, 2021, de um álbum chamado Mis Manos. E desse já tem 2 músicas que são super sucesso, estão tocando em tudo quanto é lugar. E eu selecionei a Vida de Rico pra gente comentar aqui, porque é uma música onde a pronúncia dele é bem simples de compreender, então é ótimo para quem está começando, para quem quer exercitar a compreensão auditiva, além de ter uma letra que também te facilita fazer aqueles exercícios que eu tinha passado. É bem interessante para quem está começando a aprender espanhol, para fazer um exercício de compreensão auditiva, assim como eu falo lá no último vídeo, desses de anotar, por exemplo, as palavras que você consegue compreender. Bem, vamos começar. Eu vou dividir com vocês a tela do meu computador para acompanharmos aí a letra. Então aí está a foto do Camilo. Vamos lá começar a nossa análise de cada estrofe. Então vamos fazer a leitura aí da primeira estrofe. Eu puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti qué es interesante. Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. Então vamos lá começar com a nossa análise na primeira estrofe aí. Primeiro verso. Eu puedo ofrecerte uma vida muito interessante. Puedo, verbo poder. Então no presente, eu puedo. Troca o O por o E. Cuidado para não confundir, não misturar com português, achando que é poço, poço, algo assim. A única mudança que tem do poder é o O por o E. Então, sim, eu puedo ofrecerte uma vida muito interessante. Interessante está marcado aí só para você se lembrar que não existe 2 S em espanhol. Então, sempre que for escrever essa palavra, como tantas outras, escrevemos com um S só. Interessante com um S apenas. Depois, pero depende. Pero depende. Pero dá a ideia de oposição. Então, pero em português é mas, porém. É a mesma coisa que o sin embargo em espanhol. Pero e sin embargo são as 2 conjunções que são mais usadas para dar essa ideia de oposição em espanhol. Depende está aí grifado só para você se lembrar que apesar de termos muitas palavras em espanhol que quando a gente compara com português, em português tem o E, em espanhol tem IE, como despertar, despierto, não é o caso de depende. Depender, eu dependo. Isto depende. De que depende? Então, em espanhol, na palavra depender, não vai aparecer um i aí, tá bom? Fica depende mesmo, assim como em português. Para ti, que é interessante? Esse que está acentuado porque se trata de uma pergunta indireta. Todas essas palavras que indicam pergunta, né, os pronomes interrogativos, o que, quando, como, donde, quanto, quantos, sempre que estiver uma pergunta ou exclamação, vão ter acento. E nesse caso aí tem acento porque é uma pergunta
indireta. Apesar da gente não colocar a interrogação aí, isso tem uma ideia de pergunta, mas depende para você o que é interessante. Isso é a mesma coisa que dizer, eu quero saber para você o que é interessante. Isso é interessante para você? Então é o que a gente chama de pergunta indireta. Nesse caso, vai ter acento. Próximo verso. Se estás pensando em discotecas, carros e diamantes. Então esse se, que nós já até falamos em outro vídeo também, o se quando aparece sem acento, ele tem essa ideia de condição. E carros, provavelmente você conhece outras palavras também para dizer carro em espanhol. Carro pode ser carro. Então já viram que na Colômbia se usa carro, no Uruguai também. Existem alguns países que preferem a palavra carro. Outros vão usar as palavras auto ou então coche. Entonces, tradução, então, puede que para ti sea insignificante. Esse puede que eu marquei aí para você saber como é que se diz pode ser que em espanhol. Vai ser simplesmente puede que. Puede que significa pode ser que para você seja insignificante. Toda vez que aparece em espanhol esse apóstrofo aí, indica que alguma parte dessa palavra foi retirada, ou a sílaba final, ou uma letra foi retirada, para indicar que se aproximou da oralidade, tá? Então, em espanhol, o para, na forma de falar rapidamente, no dia a dia, vira pá. Agora, na hora de escrever, é preciso escrever para. No caso de uma música, coloca-se o pá para indicar que é assim que ele canta, é como se diz na música, mas, de acordo com a norma culta, deve-se escrever sempre a palavra completa. Agora vamos aproveitar para treinar a pronúncia aí nessa segunda estrofe, que é boa para treinarmos o R. No es vida de rico. Repete aí, no es vida de rico. No es vida de rico. No es vida de rico. Pero se pasa bien rico. ¿Y si en la casa no alcanza? Pa'l aire te pongo abanico. Então vamos ver. No es vida de rico, não é uma vida de rico. E que significa passar-se bien rico. Es passar-se agradable. Es una vida agradable. No es rica, no tiene lujo, pero es agradable. Então seria uma vida agradável, feliz, uma vida deliciosa, maravilhosa, mas não é com riqueza. E se en la casa no alcanza pa'l aire? Ou seja, se não dá para colocar um ar-condicionado, esse aire aí se refere a ar-condicionado, te pongo abanico. Eu achei muito interessante quando eu vi a letra dessa música, porque abanico significa leque. Leque. E eu pensei, poxa, te pongo, porque poner é colocar, né? Colocar, instalar. Isso não seria abanico. Abanico não faz sentido. Você pega o objeto, né? O leque, e você se abana. Então, eu fiquei intrigada, fui dar uma olhada lá no dicionário de La Real Academia para ver se tinha algum outro significado para abanico, mas não, estava lá só abanico. Não satisfeita, o que eu fiz? Coloquei abanico no Google Imagem. E aí no Google Imagem começou a aparecer algo além de leque. Começou a aparecer também ventilador. E em vídeos, eu encontrei vários vídeos ensinando a instalar ventilador de teto. Então, apesar de não estar lá na RAE direitinho lá, o abanico com esse significado de ventilador, existe o uso da palavra abanico para ventilador. E mais, esses vídeos que eu vi de instalação de ventilador de teto, eles eram da Colômbia. Portanto, Camilo, cantor colombiano, coloca aí abanico. E no caso dessa música, o que faz mais sentido aí é ser o ventilador e não o leque, tá? Mas aí já fica sabendo que quando encontrar aí abanico, significa também leque. E esse uso de abanico para ventilador não deve ser tão usual assim, para não estar ainda no dicionário de La Real Academia, imagino eu. E também porque existe a palavra ventilador, igual ao português, ventilador, se escreve, tá? Mas aqui, para mim, faz mais sentido ser ventilador. Você concorda? Eu acho que sim. E te pongo
é o verbo poner, né? Eu pongo. E aí, te pongo abanico seria isso. Eu coloco um ventilador para você. Próxima estrofe, que é o refrão, então. Eu não tenho para dar-te nenhum peso. Que seria isso? Não tenho para dar-te nenhum peso. Peso é a moeda lá da Colômbia. Então seria, se a gente fosse traduzir, não tenho nenhum centavo para te dar, não tenho dinheiro nenhum, não tenho nenhum real, né? Como se fosse assim. O valor é esse, não tenho nada, nenhum centavo para te dar. Pero sim, e esse si com acento agora significa sim, mas sim, posso te dar meus beijos. E esse mis antes do substantivo, né? Indica posse, ou seja, mis besos. Esse mis vai ser dessa mesma forma para palavras masculinas e femininas, tá? Se tivesse no singular, ia ser mi. Se fosse uma palavra feminina aí, mesa, isso seria mi mesa, mis mesas. Masculino, beso, besos. Mi beso, mis besos. E para sacarte, sacar é tirar. E aí, nesse sentido, sacar, tá falando com a menina, ou seja, te tirar de casa, né? Te levar para sair. O sentido que tem aí é esse. Para te levar para sair, eu tenho poquito. Tenho poquito o quê? Tem um pouquinho, mas ele já não diz o que é, só que tá subentendido. Eu tenho pouquinho dinheiro, não tenho quase dinheiro. Eu tenho, verbo tener. Eu tenho. Então, para sacarte, eu tenho poquito, para te tirar de casa, para te levar para sair, eu tenho pouco dinheiro. Pero es gratis bailar pegadito. E esse pegadito tem de novo apóstrofo, porque a palavra é pegadito. Que seria pegadito? Esse ito está indicando diminutivo, assim como poquito, né? Pouco, poquito, pouco, pouquinho. Pegado, pegadito. Então, junto, grudado. Pegar significa colar, grudar. Como se chama este objeto? Se chama pegamento. Sirve para pegar. Pegar. Sim? Para pegar papel. Então, pegadito, juntinho, grudadinho, coladinho. Então, é grátis dançar juntinho. Vamos para a próxima. Continuando o refrão. Eu não tenho para abrir-te champanhe. E aí, não tenho, de novo, está subentendido que é não tenho dinheiro. Não tenho muito dinheiro, não tenho peso. Não tenho pesos. Então, não tenho para abrir-te champanhe. Tá falando aí de abrir a garrafa de champanhe, mas na verdade o que quer dizer é que ele não tem dinheiro para comprar o champanhe para abrir. Ele não tem dinheiro para ter o champanhe para poder abrir. Pero sí, e aí o sí de novo, sim, cervecita en la playa. Cervejinha, cervecita. Aunque, que significa aunque. Aunque, ainda que, mesmo que. Aunque es pouco lo que yo te ofrezco. Então, veja aí, mais um verbo irregular. Oferecer, yo ofrezco. São aqueles verbos que têm só a primeira pessoa como irregular. Oferecer, yo ofrezco. E as outras pessoas, na hora que a gente conjuga ali no presente, são todas como um verbo regular. Yo ofrezco, tu ofreces, ofrece, ofrecemos, ofreceis, ofrecem. Con orgullo, todo lo que tengo es tuyo. E aí eu coloquei ali embaixo a observação para lembrarmos de outra palavra que apareceu aí que indica posse, que é o mis, que estava ali em mis besos, ou seja, meus beijos. E agora aí aparece tuyo. Então nós temos duas formas para indicar posse em espanhol. Tem o mi, mis, quando estiver acompanhando a palavra ali que indica o que você possui, né? Então no caso está aí besos. Então, mis besos. Agora, se eu não coloco besos, ou coloco antes, então seriam los besos míos. Aí, no caso do tuyo, não temos nenhuma palavra depois indicando o que pertence à pessoa. Então, ao invés de usar aquela forma tu, tus, como tu libro, tus cuadernos, nós vamos usar o tuyo. Então, todo lo que tengo es tuyo. Tudo que eu tenho é seu. E aqui nessa estrofe tem a palavra champanhe, que é legal para a gente treinar o A, que é sempre aberto, né? Champaña.
Champaña. E o interessante de você saber de onde é o cantor que você está ouvindo é prestar atenção no sotaque, no acento, como é que se pronuncia principalmente la doble L e la Y, que são o dígrafo e a letra, que variam aí de pronúncia de acordo com a nacionalidade da pessoa que está falando. Então, no caso do Camilo, repara aí como é que ele lê orgulho, doble L. Será que é com som de J, orgulho? Será que é com som de I, orgulho? Será que é com som de LH, orgulho? E o mesmo no caso do tuyo. Continuando, seria mentira dizer que agora mesmo puedo darte el viaje que tú te mereces. Arre está marcado aí porque é uma palavra masculina em espanhol. Todas as palavras que terminam em arre em espanhol serão masculinas. Em português terminam em agem e são femininas. Então, em português, a viagem, em espanhol, el viaje. Em português, a tatuagem, em espanhol, el tatuaje. Em português, a garagem, em espanhol, el garaje. Tem um grupo de palavras que estão aí nessa regra, como el lenguaje, el personaje, el paisaje. E no caso do verbo merecer, olha só como é que aparece. Tu te mereces, tu te mereces. Em português, nós diríamos somente você merece. Em espanhol, vamos usar aí o pronome tu te mereces. Tu te mereces. Você merece isso, tu te lo mereces. E merecer, aí está na segunda pessoa. Como é que seria merecer na primeira pessoa? Eu mereço. Primeira pessoa do singular aí no presente. Como é que nós dizemos eu mereço? É a mesma regrinha lá do verbo oferecer. Oferecer eu ofrezco, merecer eu merezco. No será Europa, pero el sol cayendo. O que seria el sol cayendo? O pôr do sol, né? Então, não dá para viajar para a Europa, mas dá para ver o pôr do sol, o sol se pondo. Desde mi balcón, que significa balcón? Varanda. Então, da minha varanda. Medio se le parece. Parece mais ou menos, vai lembrar um pouquinho a Europa, né? Então, desde mi balcón, medio se le parece. E essa expressão é bem interessante. E yo que tú, o que significa isso? Yo que tú se usa muito em espanhol, significa yo en tu lugar, ou seja, em português seria se eu fosse você, eu no seu lugar. Então, sempre se usa no sentido de começar um conselho, né? De querer dar um conselho para alguém. Então, se eu fosse você, faria tal coisa. Eu no seu lugar, faria tal coisa. Em espanhol, yo que tú, também pode se usar yo en tu lugar. Mas esse yo que tú é bastante utilizado e é legal a gente conhecer, porque é diferente, pode ser que cause algum estranhamento. Agora, já não vai mais causar. Yo que tú, eu se fosse você. Não me acostumbraria, eu não me acostumaria. E 4 está aí grifado porque toda vez que nós temos esses sons qua, que, qui, ou seja, nós lemos o U, nós vamos escrever com C e não com que em espanhol. Então, 4 com la C. Escrevemos com la C. Haría todo por comprarte um dia casa com piscina, si Diosito quiere. Então, aí vamos aproveitar para relembrar pronúncia. Som de Z não tem em espanhol, então lemos aí casa, casa. Casa com piscina. E essa outra parte que está aí grifada, si Diosito quiere, é a outra expressão, é o que nós falamos em português, se Deus quiser, que seja da vontade de Deus. E em espanhol isso é si Dios quiere ou si Diosito quiere, que é uma maneira mais carinhosa de se referir a Deus, usando aí o diminutivo, Diosito. Mas é uma maneira carinhosa e respeitosa, tá? Bastante usada, inclusive. Então, si Diosito quiere, se Deus quiser. De novo aparece aí o aunque. Lembra o que significa? Mesmo que, ainda que, embora. Então, assim, aunque no es mucho. Atenção para você que está começando a estudar espanhol. O primeiro tempo verbal que a gente costuma estudar é o presente, e essa música já viu que vai te ajudar muito a aprender verbos irregulares no presente, né? Um dos usos em espanhol do presente é esse aí, aunque, embora, apesar de que, mesmo que, e aí o que você usa depois vai estar aí no presente do indicativo muitas vezes. Então pensa só, o aunque significa ainda que, mesmo que. Então, mesmo que não é muito, em português, a gente não usaria o presente do indicativo aí, né? Seria,
mesmo que não seja muito, o presente do subjuntivo. Então, veja que aí é uma possibilidade. Então, em algumas situações que em português nós usaríamos o presente do subjuntivo, em espanhol a gente usa o presente do indicativo. Outra que aparece bem aí é o si Diosito quiere. Veja como é que a gente fala em português. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Então, futuro do subjuntivo. Em espanhol, si Dios quiere, presente do indicativo. Aunque no es mucho, presente do indicativo. Em português, nós diríamos ainda que não seja muito, presente do subjuntivo. Tá? Então, tem alguns usos do presente que são diferentes do português. E agora é hora de praticar. Escuta a música, tenta cantar junto, preste atenção na pronúncia, veja o clipe e se gostou do vídeo, dá um like, já segue o canal. E aproveita e me conta nos comentários o que você aprendeu com essa música, qual foi a palavra diferente ou a regra que você achou legal que vai fixar bem com essa música. E me fala se você gosta desse tipo de vídeo, porque assim a gente pode trazer mais, analisar mais músicas e te mostrar o que você pode aprender com elas. Agora com você, treina bastante e nos vemos no próximo vídeo. Hasta pronto!